Bom dia, eu sou de um grupo do primeiro ano que ficou responsável por falar do livro Tristão e Isolda, uma narrativa épica que remete à Idade Média, contando as histórias de Tristão, que após perder ambos seus pais, acaba sendo criado por seu tio, Rei Mark da Cornualha. Logo no início do livro, a Irlanda tenta invadir a Cornualha, querendo cobrar tributos. Porém, o rei disse que quem derrotar seu irmão, um dos melhores guerreiros da Irlanda, poderia acabar com essa guerra. Então, Tristão assume este papel de tentar derrotar este grande guerreiro, mesmo esperando a sua própria morte. Porém, ele acaba conseguindo derrotar este guerreiro, sendo bastante odiado pela Irlanda e bastante aclamado pela Cornualha. Porém, a história avança alguns anos e alguns barões acabam percebendo o grande afeto do rei Mark por seu sobrinho, Tristão. Então, eles acabam bolando um plano para que o rei Mark assumisse uma esposa. Assim, ele teria um herdeiro que não seria Tristão. Então, rei Mark acaba escolhendo a princesa da Irlanda por achar que seria uma princesa impossível de conseguirem para ele. Tristão acaba assumindo essa missão também. Chegando na Irlanda, ele acaba se enfrentando no impasse de que teria que derrotar um dragão para conseguir a mão da princesa. Ele então acaba numa batalha épica contra esse dragão, o derrota e consegue a mão da princesa Isolda da Irlanda. Então, ele acaba convencendo o rei da Irlanda que ele havia derrotado o dragão e que ela era sua por direitos. Então, ele volta para Cornualha com a princesa, porém quando a princesa descobre que Tristão havia feito tudo aquilo para que ela se casasse com o rei Mark e não com ele, ela acaba ficando neurótica, numa relação de amor e ódio com Tristão. Se você gostou do que eu falei até agora, com um breve resumo, te recomendo a leitura do livro Tristão e Isolda. José Bédier, nascido em 28 de janeiro de 1864, Paris, onde se tornou advogado. Foi um grande escritor do século XX. Passou sua infância na Ilha da Reunião e mais tarde tornou-se professor de literatura medieval, dando aula em diversas universidades. Foi eleito membro estrangeiro honorário da Academia Americana de Artes e Ciências em 1929. Ele chegou a falecer em 29 de agosto de 1938. O porquê de ler este livro? Bom, o livro em si é bastante fiel quanto ao seu tipo de gênero, desenvolvendo bastante as tramas, as reviravoltas e o romance, fazendo com que leitores que gostam desse tipo de gênero apreciem bastante a obra. Tristão e Isolda é um clássico vivido na era medieval, porém é abordado com temas atemporais, como os sentimentos e os pensamentos humanos. De fato, esse livro é perfeito até para quem não tem o hábito da leitura, pois faz o leitor se imaginar no lugar do personagem, fazendo despertar suas próprias atitudes e suas próprias personalidades. O livro Tristão e Isolda, pertencente ao gênero literário novela de cavalaria, que vigorou durante o movimento conhecido como trovadorismo, apresenta características marcantes, típicas do período medieval. São elas: aventuras fantásticas, amor cortês, situações dramáticas, narrativa extensa e caráter místico. Bom dia, gente. Sou o Pedro, eu fiquei responsável por falar um pouco dos personagens do livro Tristão e Isolda. Eu não vou falar de todos, porque são muitos personagens que aparecem no decorrer do livro, então eu vou falar só os principais e um pouco de suas características. Bem, tem o Rei Mark, que é um tio de Tristão, que é o personagem principal. Ele tem um papel muito importante no decorrer do livro. Tem também o Rei Rivalen, que pouco aparece, mas bem no começo ele aparece, que é o pai de Tristão, e também a Brancafor, que é a mãe de Tristão. E, claro, tem o Tristão, que é o personagem principal do livro, que toda a trama vai se desenrolar por causa dele, por culpa dele e tal. O Rohalt, que é como se fosse um marechal do rei. Um Gorvenal, que é o mestre, por assim dizer, de Tristão. Tem a Isolda, que é filha do rei da Irlanda, que Tristão acaba se apaixonando por ela. Alguns mais importantes fora esse, que vale citar, que é o Husband, que na verdade é o cachorro de Tristão, que também acaba participando bastante da história. O Frosin, ou Frossin, não sei como se pronuncia o nome, mas é basicamente um mago, um feiticeiro que está ali próximo do reino e tudo mais.
o Ogrin, que é como se fosse um religioso da época, e por último, aqui que eu vou falar, é a Isolda das Mãos Alvas, que acaba se casando com o Tristão, e por conta disso há alguns conflitos ali e tudo mais. Basicamente são esses os personagens mais importantes da história.